Boa noite a todos. Iniciamos nesse momento mais uma reunião de estudos online, mais um encontro das nossas segundas-feiras. Que estejam todos bem nos seus lares, com muita paz, com muita harmonia, muita saúde, fé e coragem no coração. Vamos então, através da prece, pedir proteção para esse nosso encontro de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Hoje nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo da semana passada, no qual a gente narrou aqui a última semana de Jesus encarnado na Terra e paramos no momento da sua prisão no Monte das Oliveiras. Hoje nós vamos nos utilizar do livro A Gênese, novamente o capítulo 15, Milagres do Evangelho. Nós vamos falar das aparições de Jesus depois da morte, do item 56 até o 63. Nós vamos fazer uma narrativa um pouco diferente hoje. Eu não vou ler o texto todo antes da gente explicar. Antes de a gente entrar no texto, após a prisão de Jesus no Monte das Oliveiras, na madrugada da sexta-feira, Jesus passa então por vários julgamentos. Ele é levado até a casa de Caifás, depois ele é levado até Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos manda que o levem até Herodes. Herodes novamente manda-o até Pôncio Pilatos. E em todo esse trajeto, Jesus é insultado, Jesus é humilhado, Jesus sofre várias ofensas. E num desses momentos, Pilatos, para tentar amenizar e não deixar que Jesus seja crucificado, ele manda açoitar Jesus. E nesse momento que Jesus é açoitado, é o momento em que os soldados colocam nele uma coroa de espinhos e colocam nele um manto vermelho, que significava que o prisioneiro tinha problemas mentais, que era um lunático, por isso era usado esse manto vermelho. Mas mesmo assim, os sacerdotes, os maiorais do judaísmo, exigiam a crucificação de Jesus, exigiam a morte de Jesus. Então aí se dá que Pilatos lava as mãos naquele gesto, né? E Jesus então é crucificado. Antes disso, também, paralelo a toda essa movimentação, muitos amigos de Jesus recorreram por ele. Muitos foram até Pilatos, entre eles Lívia, que era esposa do senador Públio Lentulus, o nosso então Emmanuel, encarnado ali como senador romano. Lívia vai até Pilatos para interceder por Jesus. A própria esposa de Pilatos, Cláudia, pede a ele. Mas por questões políticas, Pilatos então lava as mãos. José de Arimateia, também usando da sua posição no Sinédrio, pede que o corpo de Jesus seja levado até sua casa para ser preparado para o sepultamento.
O centurião Cornélios, que havia tido um encontro anterior com Jesus, vai até a prisão e tenta trocar a sua roupa com Jesus para que Jesus saia dali. Mas Jesus diz a ele: não, futuramente você vai poder me ajudar. Essa passagem está no livro de Rochester, Cornélios, o centurião que viu Jesus. Quem não fez essa leitura, é um livro muito bom. E lá vocês vão ver que é um personagem que futuramente realmente vai auxiliar muito. Então nós temos todas essas passagens, desde a prisão na madrugada da sexta-feira até a crucificação no Gólgota. Nós temos Cirineu, que auxilia a carregar a cruz. Nós temos Verônica, que enxuga o seu rosto. Aí nós temos uma lição muito importante para nós, da parte espiritual, mostrando que a prova, que tudo aquilo que nós temos que passar, nós temos que carregar a nossa cruz. Somos nós mesmos que temos que passar por aquilo ali. Mas que a ajuda vem, nós temos muita ajuda. O auxílio vem. Só que nós temos que passar pela prova. E quando Jesus é então erguido na cruz, no seu momento derradeiro, ele diz o seguinte: Pai, perdoai-lhes, eles ainda não sabem o que fazem. E essa frase ecoa até hoje, até os nossos dias, porque muitos de nós ainda não sabem o que fazem a si mesmos. Jesus nos amou e nos ama incondicionalmente, meus irmãos. E o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. O nosso querido Chico Xavier tem uma frase na qual ele diz que nós devemos amar sem esperar ser amados. Amar sempre. E isso é muito importante que a gente reflita. O quanto Jesus nos ama. Um espírito que não precisava ter passado por isso, mas passou por tudo que passou, para que isso se tornasse um marco da sua missão na Terra. Não fosse pelo seu Calvário, pela sua ressurreição, provavelmente os seus ensinamentos não teriam chegado até os nossos dias. Mesmo com isso, ainda foi necessário que após a sua crucificação, ele ainda continuasse entre nós por mais 40 dias. E nós já vamos compreender isso. As aparições de Jesus após a crucificação. Jesus retorna, ressurge após o terceiro dia. Vence, como nós falamos a semana passada, a morte do corpo físico. Demonstra para nós que existe um mundo maior, que existe uma vida melhor. E os discípulos e a grande maioria do povo achava que Jesus tinha retornado com o corpo físico, que Jesus havia ressuscitado, ou seja, retomado o seu corpo físico para aparecer no meio deles. E a doutrina espírita vem nos explicar o que ocorreu ali. E explica de uma maneira lógica,
explica de uma maneira que nós podemos compreender e que nós podemos entender ainda mais a grandeza de Jesus, a grandeza desse Espírito que nos auxilia sempre. E para compreender essas passagens, nós necessitamos estudar um pouco mais o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, nosso corpo fluídico. Nós encarnados, nós somos de natureza trina. Corpo físico, perispírito, que é o corpo espiritual, e espírito. Quando o corpo físico já não dá mais condições para que o espírito atue, então o espírito se desliga e segue somente com o seu perispírito para o plano espiritual, para que futuramente, numa próxima encarnação, esse perispírito modele o seu próximo corpo físico e ele retorne. Os judeus, assim como os egípcios, tinham uma ideia ainda muito primitiva de como isso acontecia. Os egípcios mumificavam os corpos para que quando voltasse utilizasse o mesmo. E os judeus também entendiam dessa forma. Eles sabiam do ciclo das almas. A palavra usada era Neshamot, ciclo das almas. Neshama, em hebreu, é alma. E nos textos gregos, a palavra ressurreição aparece como anástase, que tem outros significados. Anástase significa levantar-se, reerguer-se. O que ocorreu nas 3 vezes que falaram que Jesus ressuscitou as pessoas, nós temos a ressurreição de Lázaro, nós temos a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim e nós temos a ressurreição da filha de Jairo. Eu vou utilizar aqui somente da ressurreição da filha de Jairo. Se vocês buscarem o texto evangélico, quando Jesus entra no quarto, a primeira coisa que ele diz é: a menina apenas dorme. Mas o povo que estava em torno ali não podia compreender esse fenômeno. O que Jesus estava vendo ali? Que o espírito ainda estava ligado ao corpo pelo perispírito. A ligação era bem tênue, bem fraca, mas estava ligado ainda. Foi nesse sentido que em outra passagem Jesus disse: eu não vim derrogar as leis. Se o corpo estivesse desligado totalmente do perispírito, ele não conseguiria fazer o retorno. Era necessário um influxo muito grande de energia. E só um espírito com a evolução espiritual de Jesus é capaz de fazê-lo. Então Jesus diz: Talita, cumi, menina, levante. Olha o anástasis aí. Olha o ressuscitar aí, nesse sentido. E isso aconteceu também com Lázaro e com o filho da viúva de Naim. Sem a presença do perispírito, nós não conseguimos explicar esses fatos. Por isso que naquela época era tão difícil para eles entender. Para eles a pessoa estava morta e Jesus estava trazendo ela de volta. E na verdade, esse desligamento quase que total do perispírito era um estado de letargia em que eles se encontravam. E Lázaro, além da letargia, ainda tinha a hanseníase. E fazia 3 dias que ele estava lá no sepulcro. Então, as feridas, quando não eram limpas, elas cheiravam mal. Por isso, eles mais ainda marcou esse retorno de Lázaro para eles. Mas voltando nesse retorno de Jesus,
É interessante porque nós temos a parte anterior à crucificação, em que Jesus esteve com eles o tempo todo, e após a crucificação, Jesus aparece a eles nos 40 dias seguintes, mas não fica o tempo todo. E tem detalhes nessas aparições que vão esclarecer ainda mais para nós essa questão do perispírito. Porque o perispírito ele é muito importante para o espírito, para que possa, como eu disse, manifestar-se no corpo físico enquanto encarnado, e quando desencarnado, para que ele possa se comunicar com os encarnados. Os fenômenos mediúnicos se dão dessa forma, de perispírito para perispírito. Ele é o veículo que transmite o pensamento do espírito. Então nós temos uma coisa muito interessante aqui, porque nós fazemos sempre uma comparação bem simples, bem simplória, com a água, as propriedades da água. Então a água ela é líquida, ela pode, através do calor, se tornar vaporosa, e através do frio, a falta de calor, ela se torna gelo, se torna densa, mais densa. E quando nós falamos de perispírito, nós temos que lembrar da densidade. Ele vai desde a densidade vaporosa até a densidade tangível. Então são as aparições, desde as aparições bem sutis até a materialização. Jesus vai fazer uso de todas elas nessas aparições. Então nós gostamos de fazer essa comparação com a água, que é bem simples, mas nós usamos aqui como referência hoje, mais um livro que eu coloco para vocês buscarem e lerem, que é o livro do Alírio de Cerqueira Filho, Fluidoterapia Espírita. Esse livro faz parte do projeto Espiritizar, da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Um projeto muito interessante que tem na internet para vocês acessarem, que explica muita coisa além disso que eu estou falando aqui. Então lá nós vamos ver que o perispírito é fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal. Porém, ele pode mudar sua densidade, e ele atua como intermediário entre o espírito e o corpo físico. É através dele que nós, espíritos, conseguimos atuar no corpo físico. Ele é flexível, expansível, modela-se conforme a vontade do espírito, entre outras coisas. Então, nós vamos ler aqui no item 56, que Maria Madalena vai até o sepulcro. E quando ela chega lá, a pedra havia sido retirada. Ela se agacha, olha lá dentro e vê 2 anjos. Ou seja, ela vê 2 espíritos desencarnados da equipe que auxiliava Jesus. E quando ela se volta, ela conversa com alguém que está do lado de fora, achando que é o jardineiro. E quando ela presta mais atenção, ela diz Rabuni, que é mestre em hebraico, e reconhece Jesus. E aí tem um detalhe muito importante. Jesus diz: não me toques. Por quê? Porque Jesus não estava com o seu corpo espiritual tangível naquele momento. Não estava materializado. Ele estava fluídico. Se ela o tocasse, a mão atravessava e daí ela ia assustar bem mais. Então Jesus diz: vai até os discípulos, apóstolos e fale a eles que eu estou de volta. Em outras palavras aqui no texto. Essa foi a primeira aparição de Jesus. Então Jesus novamente
aparece pela segunda vez para os apóstolos, que estão reunidos numa casa, né? E quando ele surge entre eles, os apóstolos ficam amedrontados. Jesus percebe isso. Então Jesus diz: a paz esteja convosco, sou eu, não temais. Eles imaginavam que era algum outro espírito, veja bem. E nessa entrada de Jesus, nesse local, ele aparece atravessando a porta, ou seja, estado vaporoso, e se materializa lá dentro. Ele come com eles, para que eles possam crer, para que eles possam acreditar. Mas Tomé não estava lá. E Tomé então fica em dúvidas. E 8 dias depois, quando Tomé está presente, Jesus aparece novamente. Materializa-se e Tomé toca ele. Nessa passagem que muitos de nós já conhecemos do Evangelho, né? Antes dele aparecer no cenáculo, ele aparece na estrada de Emaús para Cleofas e sua esposa Maria. Caminha com eles e ele não o reconhece. Quando ele quer seguir adiante de Emaús, eles chamam Jesus para comer com eles. E quando Jesus parte o pão, eles reconhecem a maneira de Jesus partir o pão, reconhecem Jesus, e o que acontece? Jesus some na frente deles. Mais uma aparição com seu corpo espiritual. Depois que ele aparece aos discípulos pela segunda vez no cenáculo, os discípulos então retornam para a Galiléia, e no Tiberíades, no lago Tiberíades, Jesus aparece mais uma vez enquanto eles estão pescando e repete a cena da pesca milagrosa, mostrando a eles onde jogar a rede. E eles, muito felizes, conversam com o mestre ali mais alguns momentos. Antes de nós finalizarmos, nós vamos ler então os itens aqui 62 e 63 do livro A Gênese. Eu falei que nós íamos fazer uma reunião um pouco diferente, então nós vamos voltar para a leitura aqui. Jesus, portanto, mostrou-se com seu corpo perispiritual, o que explica que foi visto somente por aqueles aos quais quis se fazer ver. Se tivesse o seu corpo carnal, seria visto pelo primeiro que chegasse, como quando vivo. Seus discípulos, ignorando a causa primeira do fenômeno das aparições, não se davam conta dessas particularidades, que provavelmente não notavam. Eles viam Jesus e o tocavam. Para eles deveria ser um corpo ressuscitado. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus, tendo uma aparência sobrenatural, e os considera sem exceção como legendários, o Espiritismo dá à maioria desses fatos uma explicação natural. Prova-lhes a possibilidade, não só pela teoria das leis fluídicas, mas pela sua identidade com os fatos análogos, produzidos por uma multidão de pessoas nas condições mais vulgares, uma vez que esses fatos estão de alguma sorte no domínio público, nada provam em princípio quanto à natureza excepcional de Jesus. O maior dos milagres que Jesus fez, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, é a revolução que seus ensinos operaram no mundo, apesar da exiguidade de seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na condição mais humilde, entre um pequeno povo quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, pregou apenas 3 anos. Durante esse curto espaço de tempo,
É desconhecido e perseguido pelos seus concidadãos, caluniado, tratado de impostor, é obrigado a fugir para não ser lapidado, é traído por um dos seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que caiu nas mãos de seus inimigos. Fazia somente o bem, e isso não o colocava ao abrigo da malevolência, que voltava contra ele os próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício reservado aos criminosos, morre ignorado pelo mundo, porque a história contemporânea se cala a seu respeito. Ele não escreveu nada, entretanto, ajudado por alguns homens obscuros como ele, a sua palavra bastou para regenerar o mundo. A sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e se tornou a chama da civilização. Tinha, pois, contra ele tudo o que pode fazer os homens fracassarem. Por isso é que dizemos que o triunfo de sua doutrina é o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que ele prova a sua missão divina. Se em lugar de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, tivesse a oferecer à posteridade apenas alguns fatos milagrosos, talvez hoje mal fosse conhecido de nome. Veja que descrição maravilhosa de Jesus. Coloca tudo aqui para nós do que ele fez e continua fazendo por nós. Então, as aparições de Jesus foram providenciais para que o seu evangelho se perpetuasse. Foram elas que aliviaram, os corações dos discípulos, dos seguidores, que já estavam debandando ali, com muito medo de que algo acontecesse a eles também. E para que desse ânimo para eles, para que eles continuassem a missão, sempre em espírito e verdade, como Jesus dizia. Jesus, então, depois de todas essas aparições, aparece pela última vez aos seus seguidores na Galileia. E nós vamos usar aqui um trechinho do livro Boa Nova. A lição é a lição 29, os 500 da Galileia. Vou fazer uma leitura rapidinha aqui para a gente encerrar a nossa reunião de hoje. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso de evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Essa é a ascensão de Jesus, então, a última aparição dele. E nós temos aí, para finalizar a nossa reunião de hoje, depois de tudo que nós comentamos sobre esse assunto, desde a semana passada, nós temos então uma mensagem de esperança para os nossos dias de hoje, que são dias de dificuldade, que são dias de calvário, que são dias de sofrimento, mas que são dias em que nós estamos sendo muito auxiliados por Jesus e pelos seus prepostos, que cuidam do nosso planeta Terra. E depois que esse tempo de trevas, depois que esse tempo de sofrimento terminar, com certeza
nós vamos ter uma vida bem melhor, espiritualmente falando, no nosso planeta. Mas é necessário que cada um de nós tire lições proveitosas dessas dificuldades. Um grande abraço a todos. Vamos encerrando então a nossa reunião de hoje com a nossa prece, pedindo mais uma vez a presença dos bons espíritos, da equipe espiritual conosco, para que a gente possa principalmente agradecer a Jesus, esse Espírito de luz que faz tanto por nós, agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer aos bons espíritos por essas belas lições que são nos trazidas, pela força, pela proteção, pelo apoio amigável que nos dão sempre. Pedimos à equipe espiritual da casa que fluidifique a nossa água, que aplique em nós os passes regeneradores nos nossos lares, que atenda a todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares, nos hospitais. Vamos pedir pelos nossos amigos e familiares, pedir por todas as entidades sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares, pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, equipes de limpeza, para os pacientes. Vamos pedir pelos presídios, por aqueles que se encontram encarcerados, pelos que trabalham lá. Pedir por aqueles que cuidam da nossa segurança e da administração das nossas cidades, do nosso país. Vamos orar pelo nosso Brasil e pelo planeta Terra, onde hajam guerras, fome, doenças, violências de toda ordem. Que as nossas preces se unam a de todos que oram pelo planeta Terra, e orar pelos nossos irmãos desencarnados, por aqueles que desencarnaram recentemente, por aqueles que sofrem no plano espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine. E se Ele assim nos permitir, nós estaremos juntos aqui novamente na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos vocês.